Acelera aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Fala Aí, podcast do Acelera Aí, focado no empreendedor, focado no dono aí do micro e pequeno negócio que realmente faz o Brasil acontecer. E hoje o episódio é simplesmente sensacional, porque além de meu amigo, hoje eu posso chamar de meu amigo, ele teve uma participação fundamental em tudo que está acontecendo aqui no Acelera Aí. Então vai ser um episódio que a gente vai sair daquela rotina dos quadros que a gente fez até agora, vocês que estão acompanhando, porque é um episódio especial mesmo, meu irmão Alfredo Soares. Caralho! Aí é muito bom, rapaz. Aí esse podcast aqui é uma resenha antiga, que naturalmente tudo que o Alan mete a mão nasce já com essa luz aqui que estamos carregando no podcast. Eu não tô com roteiro, tá vendo aqui que eu tô sem roteiro? Quem assistiu os outros episódios sempre viu um roteirinho aqui assim, eu fiz questão, falei, cara, não quero ficar olhando roteiro não. Ele anotou 3 tópicos no caderno ali, ou seja, vem pedrada. Alfredo, só pra te posicionar, o Fala Aí é a ideia de um papo totalmente sem filtro, focado pra audiência dos seguidores lá. Você me incentivou a ter um Instagram bem estruturado com conteúdo, focado na nossa audiência. Hoje o Instagram daquele dia do nosso papo que tinha 1.500 seguidores, hoje tem 130 mil seguidores. Totalmente qualificados, é o micro e pequeno empreendedor que está ali. A gente troca muito conteúdo, obviamente, e também fala bastante do que a gente está fazendo no Acelera Aí com eles. E todo mundo que eu estou trazendo aqui no Fala Aí, eu costumo ir extraindo lições de empreendedorismo. E, cara, a gente trouxe grandes artistas aqui, e cada um, quando a gente vai olhar a história desses artistas, a gente traz sempre uma grande lição. Então a ideia do Fala Aí é isso, a gente vai bater no papo. Quando eu achar que tem uma lição para o empreendedor, eu vou fazer uma pausa e vou falar, tá vendo aqui, ó, faz isso no teu negócio que você vai sair. E pra gente, eu sei que muita gente conhece a tua história, eu vou ser um pouquinho repetitivo no começo, porque essa nossa audiência precisa conhecer como que o Alfredo começou a empreender. Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar participando aqui do podcast com você. Eu sou publicitário de formação, você é um dos grandes nomes da publicidade hoje no Brasil. Não só da publicidade tradicional, convencional, mas dessa nova publicidade descentralizada, tokenizada, que você está fazendo com a Acelera Aí. Essa democratização da celebridade é uma coisa que para um cara que foi formado há 7, 8 anos atrás era impensável, era inimaginável. Então, assim, muito legal ver como a criatividade com a tecnologia está disruptando o mercado tão convencional, tão acomodado, que eu acompanhei nos últimos anos a comunicação se tornando. Cara, eu comecei... eu acho que tem vários ângulos dessa história, né? Eu acho que Conta o que você nunca contou, então. Vai. Eu acho assim, se eu, Alfredo, for pegar quando eu comecei, não foi vendendo cartão de visita como a maioria das pessoas escuta ou como a maioria das pessoas já leram no meu livro. Eu comecei quando meu pai tinha uma lancha e ele começou a alugar a lancha e aí ele me pagava R$150 para ser marinheiro dele. Cara, essa história eu nunca tinha escutado. Para tudo. Para tudo, Fala Aí. Você já tinha contado isso em algum podcast? Porque eu escuto tudo seu, sei que cara. Já foram muitos, mas não é normal. Quando eu conto uma história, normalmente eu parto do cara. Do cartão de visita. Comecei vendendo cartão na faculdade e tal, Isso. mas na verdade não foi. Meu primeiro side job ali, minha primeira remuneração, né? Eu sempre fui aquele cara ambicioso, sempre gostei de saber dinheiro, sempre quis ir no trabalho do meu pai, então sempre tive uma atração pelo universo de trabalho. Ponto. Sempre. Tem uma história muito boa que eu lembro até hoje, como se fosse agora. Sabe aquelas coisas que devem pra algum canto do cérebro? E eu sei por que foi, por causa da dor que eu senti. Sim. Era um sábado, o primeiro carro forte blindado do Brasil chegou. Era da Protege do Rio de Janeiro. O Rio começava a ter muito assalto de carro forte. Meu pai trabalhava na Protege, ele comprou o primeiro carro forte blindado pro Rio de Janeiro. E ele falou, o carro forte chegou. Vamos lá ver o carro forte. E aí, não sei se era o cara dono da concessionária, o cara que importou, um dos caras tinha um Mitsubishi Eclipse, que era a Ferrari daqueles tempos. Nem se importava carro naquela época. Já tinha um neon embaixo, não era? Exatamente, isso aí mesmo.
Passou lá em casa e aí eu me senti entrando no carro do Jaspion. Falei, caralho, que animal. Fui lá naquele banquinho de trás, no meio ali apertadão, a gente foi pra São Cristóvão, que era o QG, o CD, né, da Protege. Entramos lá, o carro forte blindado, e aí, pô, a apresentação, e eu novinho, tinha uns 8 anos, 10 anos, olhando aquilo, tal, não sei o que lá, porra, animal, e o carro era muito maior do que o outro e tal. Aí eu, pô, me lembro da gente dando a volta no carro, entramos no carro, descemos do carro. E aí chegou uma hora que meu pai ficou conversando com os caras, e aí eu fui dar uma volta no carro. E aí eu dei um soquinho no pneu, falei, será que é duro mesmo? Aí eu falei assim, porra, não é nada, essa porra se eu der um chute a massa. Eu dei um bico no carro e quebrei meu dedão. Nossa. Então eu sempre gostei de ir pra sala do meu pai e ficar sentado vendo a dinâmica da secretária, das reuniões, do entrando e tal. Eu sempre fui observador disso demais e gostava. Eu me lembro que era um evento eu poder ir no trabalho do meu pai. Deixa eu fazer uma pausa nisso pra tirar a primeira lição aqui do dia. Falei que um dos diferenciais que eu aprendi na vida, que faz você crescer profissionalmente como empreendedor, é ser curioso. Tenho certeza que eu sempre já falei, o Alfredo é um cara super curioso, que quer sempre... Eu sou assim, você me conhece. E fez toda a diferença no meu negócio, fez toda a diferença na época que eu trabalhava, que eu tava construindo a minha carreira. Então fica aqui o alerta, ó. A curiosidade foi o motor. Eu tenho uma frase numa palestra minha que eu separo os 7 pilares da alta performance, que eu falo que curiosidade é eterna. É isso aí. É super importante você. Então eu sempre assim, hoje eu tava almoçando com o Richard da Aramis, CEO da Aramis, ele falou, pô, era meio-dia, mais ou menos, 12:40, ele falou, pô, nosso Black Friday tá o dobro do ano passado. Quando ele falou isso, a maioria das pessoas ia falar, pô, parabéns. Eu já falei assim, o dobro do todo ou o dobro de meio-dia contra meio-dia? Aí ele falou... Aí eu falei, e desse dobro, quantos % é de quem já é cliente e quantos % é novo usuário? Novo cliente. Então assim, eu não me contentei com, porra, é o dobro legal. Cara, não, cara, de onde vem esse dobro? Porque o segredo, aonde eu vou poder trazer informação pra mim? Aonde ele encontrou esse dobro, pô. Ele encontrou dentro do CRM, ele encontrou em canal de mídia, ele encontrou em produto promocionado, ele encontrou em lançamento. Ele tem um ponto em comum, o nosso amigo lá, que ele tem o Cauã, eu também tenho, a gente cresceu 400% na nossa Black. Por acaso. Por acaso. É um acaso chamado Cauã Raymond. Então, cara, eu acho assim, primeiro job que eu tive, primeira remuneração que eu, Alfredo Soares, ganhei na vida, foi como assistente de marinheiro do meu pai. Ele me pagava R$150 para eu tirar a âncora, jogar a âncora, amarrar o barco, ajudar as pessoas a embarcar, servir bebida e manter o barco limpo. É engraçado você falar isso, cara, porque era o valor do... O meu primeiro também negócio na vida foi limpar a piscina. Eu lembro até hoje, o aluguel era 1.800, meu pai me dava 1.500. 12 anos e eu saía rodando, limpando piscina no bairro lá, eu cobrava R$150. Depois meu pai comprou um barco Eu maior. lembro que o salário mínimo na época era R$400. Eu falava, eu vou cobrar um terço do salário mínimo a cada 3 piscinas que eu limpar, eu ganhei um salário. Eu limpava 12 piscinas, com 12 anos de idade eu fazia 4 salários mínimos. Cara, e pra mim era fantástico. Por quê? Porque o horário de sair de barco normalmente era de 10 às 16. Então, matava o meu dia, mas eu conseguia ganhar 30%, 40% da minha mesada, que a minha mesada era 420. Então, cara, o que eu fazia? Eu falava, cara, se eu for um sábado ou um dia do final de semana um dia do final de semana por semana, eu dobro minha mesada. E se eu tiver precisando comprar alguma coisa, se eu tiver saído e torrado muito, então eu lembro de muitas vezes que eu fui pra balada, gastei mais do que devia, já falando assim, eu só fazia amanhã, é só sacrificar domingo que vem e tal. Então esse oficialmente aí foi a minha primeira... Quantos anos você tinha? Minha primeira remuneração. Eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos. Mas quando eu escuto as histórias do meu pai, eu sempre fui um cara muito de trocar bolinha de gude, trocar meu sapato, trocar minha mochila, trocar minha merenda. Então eu já tinha um espírito empreendedor ali permutante, um espírito... Mas é o que eu vou te cortar desde sempre, jovem. Cara. Eu vou te provocar. O espírito empreendedor, mas você veio com um ponto em comum. Quem não... Fica uma dica aqui, assistam um podcast com Joel J. e Alfredo Soares. É imperdível. De todos que eu já assisti na minha vida, como conteúdo, um dos melhores, tá disparado. Top 3 ali, fácil. E você falou um negócio lá, que eu vou trazer para esse assunto que você falou. A importância da matemática pro empreendedor. Um assunto... Caraca, cara, você fazia isso desde os 15 anos.
Fazia isso a desde... tua lógica de empreender, mas baseado numa matemática. Que tem muita gente que começa, e aí eu vou ancorar também, só pra te dar pra pergunta, um post que você fez agora, recente, que você fala ali do case antigo, mas é bom, o óbvio precisa ser dito, né? Aprendi também lá no G4. Da chave do cadeado, né? Porra, então me fala um pouquinho desse lance da matemática. Cara, na tua vida. A matemática, ela na verdade, antes da matemática vem essa questão do raciocínio lógico, né? Isso. De você tangibilizar as coisas, de você conseguir entender da engenharia reversa das paradas. Então meu pai sempre me estimulou, sempre foi assim. Então quando eu olho pro meu pai comprava a moto e mexia na moto toda. Meu pai sempre personalizou tudo, sempre tentou entender o porquê funcionava, onde funcionava, como, quais eram as opcionalidades que ele tinha daquilo ali. Então ele sempre ia melhorando as coisas dessa forma. Uma história que eu nunca falei a público, o caixa eletrônico do Banco 24 Horas, que começou a ser muito assaltado, o projeto que diminuiu o assalto de caixa eletrônico foi do meu pai. Olha isso. Foi até a grana que ele ganhou, que ele trocou de barco para um barco maior. E aí, eu lembro que fiquei muito feliz, porque quando o barco aumentou, foi minha primeira negociação. Então, que eu com 17 anos falei, pô pai, o aluguel agora é 3,5. Pô, vamos fechar 350. E aí ele fechou em 300. Ah, ele mas, deu uma negociada contigo. Eu fazia a mesma coisa, mas conseguia ali crescer junto com o negócio. E aí, curiosamente, eu comecei a trampar, vendendo cartão de visita, vendedor porta em porta. E aí o outro trabalho inusitado que eu tive, que eu também não falo muito em público, foi que numa época que eu já tinha X-Tech, só que eu tava completamente sem grana, e eu era um cara muito animado. E aí eu conheci uns amigos meus em Pipa, e eles falaram assim, cara, você podia ser DJ com a gente. Se te bota uma máscara e, sério? Você fica animando a galera. E aí eu, durante 3 anos, virei DJ, toquei como DJ. Toquei não, era animador de festa, era DJ animador, ficava na frente do palco, dando bebida pra galera, subindo nos negócios, falando com máscara? Vamos, com máscara de cachorro. O time de produção consegue uma foto disso, pelo amor de Deus. É só botar Mad Dogs, eu era o DJ Batata. Anota isso, pelo amor de Deus. Eu tinha que ir de regata e bermuda isso e a galera... E a DJ galera, Batata. A galera ficava literal... Eu tenho vídeo pra mandar. Então manda, a galera ficava tocando na minha panturrilha, porque minha panturrilha é gigante. Mas, então esse foi o meu segundo emprego, e a mesma coisa. Eu ganhava R$500 por show na época. Cara, eu lembro de fazer bate e volta em Teresina com 2 escalas, irmão. Caraca. Pra ganhar R$500. Só que eu falava, cara, se eu ficar no Rio, eu vou sair no Rio e vou gastar no Rio. Pra quê? Lá. Pra ficar com uma menina. Se eu, pra ficar na balada. Lá eu fico na balada e ganho. Exatamente. Então, lá eu fico na balada, fico com a menina e ganho dinheiro. Então matemática. Matemática e lógica. Não é só matemática. Matemática mais lógica. Faz sentido total. E aí fui DJ, cara, cheguei a abrir show do Safadão, mano. A gente chegou a cobrar 15 mil pra tocar em festa de 15 anos. Caramba. Era uma febre no Nordeste. Eu tocava Pump Collars. A X-Tech já existia. Toquei Sapucaí, existia. Eu parei de ser... Essa história eu nunca contei. Eu parei de ser DJ um dia que eu fui tocar no Ano Novo em São Luís, que a gente fazia Ano Novo grande, 4 mil pessoas, 3 mil pessoas. Eu fui tocar lá no Ano Novo. E aí a menina me chamou pra fazer a entrevista. E aí, na época, eu bebia, né? Óbvio, porra. Hoje em dia eu não bebo, já tem bastante tempo, mas na época eu bebia. Eu já tava mais alegrinho. A repórter me reconheceu de uma palestra que eu tinha dado em São Luís. Não era por causa do Mad Dogs. E aí? E aí ela me entrevista no camarote, com o prefeito, com todo mundo e tal. E eu achando que era por causa do Mad Dogs, e eu fico imitando cachorro na entrevista. E aí eu mordo o microfone dela e tiro a capinha do microfone dela e abraço ela, porque eu era esse persona... extrovertido. Aí eu abraço ela e ela sem entender e ela tal. Tava te entrevistando pela parte. E eu nem me liguei. E ela me entrevistando, falando, pô, que legal, o Alfredo especialista de e-commerce aqui em São Luís e tal. E eu, o cachorro e tal. E aí, cara, passa o Ano Novo, meu assessor de imprensa me liga e fala, mano, você tá louco? Louco. Tipo, olha a matéria que vai sair de você. Ou tu é DJ ou tu é empreendedor, pô. E a X-Tech já tava começando na época
a ter uma relevância, já era palestrante e tal. Recado pra Loki aí, ainda bem que ele resolveu ser empreendedor, hein? Cara, e aí, bicho, realmente assim, foi uma loucura. E eu falei, pô, mesmo de máscara, porque quando eu tava no palco eu tava de máscara, mas tinha todo o métier e tal. E aí a gente marcou de tocar na festa do meu amigo Bernardo, lá na Pumps, em São Luís também, pra 15 mil pessoas, pra se despedir. Literalmente, eu fiz um doc, gravei um puta vídeo na época, dando depoimento. E aí a gente encerrou essa jornada em São Luís. Mas eu fui muito feliz com o Dudu. Isso que eu ia te perguntar agora. Vê se eu tô errado na minha visão. Esse teu lado mais encantador, mais vendedor, você deve ter aprendido muito nessa época, ou não? Cara, não. Eu acho que é um skill que eu carrego ali. Minha mãe... Mas você não desenvolveu? Esse skill já tava contigo, mas... Então, cara, fazer esse negócio em festa não é pra qualquer um, não, então, cara. vou te falar a parada. Hoje você faz... Primeira vez que eu vou a fundo nessa história. Maneiro isso. Pô, 6 anos, uma aula sua de 6 horas, você não perde ao público em nenhum minuto. Você vem dessa época. Então, o que acontece? O que eu tenho de memória da minha vida de virada de chave? Uma palestra que um publicitário foi fazer no meu colégio, que eu achei o cara irado, e falei, pô, eu quero ser essa parada aí. Eu quero estar no lugar desse cara falando com vários jovens. Pega isso. Ao longo da minha vida inteira, eu passava mal. Eu tinha diarreia e vomitava quando eu tinha que apresentar algum trabalho no colégio. Então eu era o cara extrovertido do recreio, das meninas, da galera, mas botou eu pra falar em público, botou pras pessoas me julgarem, eu literalmente passava mal. Cheguei na faculdade, idem. No polo, idem. E aí vem essa experiência de ser DJ. Com máscara. E eu lembro, o dia foi que o moleque passou mal, eu tava no Rio, a boate era do meu amigo, ele falou, cara, não quer botar máscara e ficar no palco com a gente não? Ninguém vai te reconhecer. Eu falei, demorou. Então, botei a máscara naquela Pink Elephant do Rio, fui pro palco, ninguém me reconhecia, e eu torando, zoando, fazendo tudo. Eu falei, mano, a máscara é um superpoder. E, pô, se a gente parar pra pensar, o filme Máscara mostra isso. Mostra isso. Eu vivi isso na prática. Falei, cara, a máscara me liberta, eu faço o que eu quiser. Então a máscara fez com que eu fosse cada vez mais me soltando em relação a dançar, tá no público, etc e tal. E sem sombra de dúvidas, o DJ me trouxe o primeiro reconhecimento de fã querer tirar foto, a galera querer ir no hotel, a galera reconhecer e tal. Então isso começou ali a desenvolver essa habilidade de comunicação, né, em massa. E aí começou as palestras. E aí a palestra, cara, virou a chave, destravou assim, muito rápido, pra eu me sentir confortável em relação a essa comunicação. E aí eu vi, obviamente, um grande poder de construção de negócio nisso. Mas esses caminhos, se você parar pra analisar, e eu gosto de desconstruir isso em podcast, porque eu acho que o mundo tá muito gourmet, tá muito gourmetizado. Sem propósito, você não deve sair de casa. Se você não sabe o seu propósito, você não deve trabalhar. A sua busca deve ser primeiro pelo seu propósito. Meu amigo, eu posso só falar, ter propósito com dinheiro é muito melhor e mais fácil do que ter propósito duro. Duro, isso aí. Né? Então, a minha busca sempre foi pelo dinheiro. Então eu gosto de deixar isso claro para quebrar no meio aquela coisa que a tua busca tem que ser pelo amor. Aprenda a amar o teu trabalho. Eu amei ser DJ, eu amava ser assistente de marinheiro. Você tinha um propósito, de E obviamente eu usava aquele recurso, aquele dinheiro para poder fazer as coisas que eu realmente gostava. Então, a minha busca sempre foi pela oportunidade do dinheiro, sempre foi pelo desafio, pelo desenvolvimento pessoal, por fazer uma coisa, por me tirar de uma zona de conforto. E aí, cara, as coisas foram afunilando e eu tive a oportunidade da minha vida no universo de e-commerce. Foi quando eu fundei uma empresa de tecnologia, botei tudo que eu sabia de comunicação, vendas, em prática de forma instintiva, porque não existia um G4 na época, para conseguir criar uma trilha. Então eu fiz muito de instinto. E o negócio deu certo, e aí eu vendo a empresa para Vetex, mudo de patamar de profissional, de responsabilidade, de grana, e aí começo a acessar um novo ecossistema de pessoas, de negócios. E aí os meus últimos 6 anos, 7 anos que eu vivia, é realmente a grande catapulta aí da minha carreira profissional, da minha vida, e sempre usando muito desses elementos que eu fui desenvolvendo, que foram surgindo ao longo da minha vida.
Sensacional, amigo. A gente tem você falou aqui que eu notei 3 pontos, que da rotina normal do Fala Aí, só 3 pontos que eu queria escutar de você. E o primeiro deles a gente chama de beco sem saída. Aquela hora que no momento de estresse, no momento que algo dá errado, pelo menos eu aprendi muito isso na vida. É onde você mais amadurece, onde a forma como você sai desses momentos difíceis é que determina o tamanho do seu sucesso. Porque a gente sempre vai ter um momento difícil, seja pessoal, seja profissional, e a forma como você lida e sai desses momentos difíceis é a forma que vai determinar o quanto você vai crescer na tua vida. Vou pegar esse capítulo da tua vida, da fase ali inicial da X-Tech. Me conta um beco sem saída dessa fase e como que você saiu dele. Não era um beco, era uma cidade. Uma cidade inteira. Sem saída. O primeiro E olha aqui, como a vida... uma cidade sem saída, vamos lá. A vida tem essas coincidências que fazem a gente se questionar, né? Do Criador, né? Cara, da magia que existe na vida. Porque exatamente o beco sem saída da minha vida aconteceu numa sexta-feira de Black Friday. Olha e isso, a gente tá hoje aqui gravando numa sexta-feira de Black Friday. Black Friday 2015, a X-Tech tinha tido um ano espetacular. A gente tinha saído de 300 lojistas para quase 1.500 lojistas. Tínhamos mudado de escritório, tínhamos preparado muito a empresa. Não, na época ainda não tínhamos mudado, desculpa. A gente estava para mudar de escritório, a empresa estava crescendo, a gente era visto como promessa da tecnologia brasileira, eu tinha ganhado meus primeiros prêmios, era considerado um dos principais palestrantes de e-commerce do Brasil. Então, assim, a X-Tech nasce em 2014 e 2015 a gente faz dezembro de 14, Sebrae Rio, fevereiro de 15, Sebrae São Paulo e explana a empresa para o Brasil todo. Abril eu começo a palestrar e chego ali em dezembro de 2015 palestrando e, cara, super animado, empolgado com o negócio. E quando acontece isso, o mundo caiu literalmente. Eu lembro como se fosse hoje, eu acordei no hotel do lado do Buscapé, na Paulista, 9h32 da manhã. Eu tenho uma memória muito boa de alguns momentos da minha vida. 9h32 da manhã eu acordei, meu telefone tinha umas 17 ligações mais ou menos. E quando eu olhei, eram alguns lojistas grandes que tinham meu contato e o meu sócio tinha me ligado 5 vezes, o Ricardo. E aí tínhamos um grupo no Facebook com 3.000 pessoas, praticamente todos os nossos lojistas estavam nesse grupo. E aí quando eu vou lá e dou um F5 no grupo, o grupo tá pegando fogo, X-Tech fora do ar, que absurdo, tal, não sei o que lá, babá. A gente tinha um posicionamento de companhia de muita transparência, então não dava para eu apagar. Já tinha dado um BO na loja integrada, quando teve algum problema e a galera apagou, deletou as pessoas e tal. Então a gente tinha exatamente falado da plataforma. O nome do grupo era Família X-Tech, então tinha toda uma pegada de, cara, aqui a gente joga limpo, a gente joga transparente e tal. O grupo é de vocês, a gente só participa, etc e tal. E aí eu vejo o post e 130 comentários e a galera inquieta e começando a ficar nervosa. E aí eu ligo pro Ricardo e ele fala assim, cara, tivemos um problema mais ou menos às 4 da manhã. Esse problema foi se resolvendo e voltando e eu tô tentando aqui resolver. E eu em São Paulo, cobrindo o Black Friday, que meu papel na empresa era de venda, então meu papel era cobrir o Mercado Livre, cobrir o Buscapé, ir nos meus parceiros, mostrar como as empresas gigantes para os nossos lojistas estavam acontecendo no Black Friday. Ou seja, ser interessante e não ficar ali. E aí, cara, esse problema se arrastou até meio-dia. Nossa. E aí começaram a fazer meme. A loja ela tinha uma limitação de acesso. Então, quando tinha algum acesso, algum volume de acesso muito grande, o sistema resetava e aí demorava ali alguns minutos para voltar. Mas aí, como era acessou de novo, e aí a galera ficava o quê? Abrindo e fechando campanha. E isso ferrava as campanhas e aí era uma confusão. Cara, quando bateu mais ou menos 3 horas da tarde, eu já tinha recebido umas, 20 ameaças. Já tinha uns 4 memes meus na internet. Nossa. O Ricardo completamente desesperado. A gente era uma empresa pequena, a gente tinha 3 desenvolvedores, apesar de estar construindo uma fama muito grande. E aí,
porra, eu choro no quarto do hotel, porque eu nem saí do quarto, fiquei no quarto do hotel, a gente não tinha escritório em São Paulo, não tinha nada disso. Eu vinha de ônibus nessa época pra cá. E aí, porra, eu começo a chorar no quarto, falando, caraca, por quê, mano? Pô, a gente tava indo gigante, agora a empresa vai quebrar. Só que tendo que passar confiança pro Ricardo. No meio disso, o time de suporte não aguenta a pressão da galera metralhando eles. Eu lembro até hoje do nome da pessoa, a Sabrina. Começou a fazer a carapuça com o time, pro time, galera, ó, deu merda, a empresa vai quebrar, vambora. Olha isso. E aí o Jordão, na época, tava, cara, foi um guerreiro, assim, um Jedi. E aí, depois a gente, obviamente, demitiu as pessoas que fizeram isso com a gente. Mas foi um puta de um estresse interno. Eu mantendo o Ricardo motivado a tentar achar o problema. A gente tentando ligar pra amigos pra tentar ajudar a resolver. Eu em São Paulo, sem poder ir pro Rio ali, não tinha uma opção de ir pro Rio, até porque eu não ia conseguir resolver o problema. E eu atendendo os clientes pra tentar não deixar os caras, e eles, cara, qual o prazo? Eu falei, cara, eu não vou mentir pra você, não tem prazo. E a gente carregou isso até 18 horas, quando a gente conseguiu resolver o problema. E aí fizemos um grande movimento com os parceiros pra ajudar e reverter. Criamos a Blue Friday, que era criamos a Blue Friday, que era a outra sexta-feira, a primeira sexta-feira de dezembro. A gente fez o Buscapé, deu verba de mídia, o Romero, Thiago Rotonto, foram lá, deram verba de mídia pra gente poder divulgar os caras. Então, cara, já naquela época, esse instinto de entregar valor pras pessoas, tentei entregar o máximo de valor possível. Tivemos 132 processos. Lembro quando o advogado chegou pra mim e falou assim, cara, cada processo pra eu te defender é uma taxa de R$3.000. Eu falei, mano, Quase meio milhão de reais. esquece. Quebrei. Se foi isso que você tá me falando, quebrei. Na época a empresa, eu vendia montagem de loja e pegava a grana da minha palestra eu pagava pra palestrar. E aqui eu ganhava, era 3, 4 mil reais que eu dava pra empresa. E aí cara, foi foda. Imagino. Aí eu liguei pra todos os 132, fiz acordo com cada um deles, expliquei a situação. Só que foi legal, porque eu também vi o outro lado, eu vi o poder da comunidade. Eu vi que a galera, mesmo que tinha ficado puta, se sensibilizou, gostou da minha postura de dar a cara, gostou da minha postura de estar respondendo todo mundo, de não sumir, de não falar Porque o que a maioria das empresas de tecnologia que já tinham caído faziam? Estamos verificando. Falar com 0800, e a gente não. Eu dei meu telefone pessoal no Instagram, no Facebook, dei a cara, tal. Então isso foi muito legal. Bom, percebemos que a gente, obviamente, depois daquilo ali, tinha que mudar o nosso modelo de negócio, nosso modelo de tudo. E aí, cara, preparamos muito. E ali eu lembro de um grande desafio desse beco que eu me meti, que eu falo que era uma cidade. Por que eu falo que é uma cidade? Porque quando você tem um problema numa Black Friday, que você é uma empresa fornecedora de tecnologia, você tem um problema na Black Friday, o que significa isso? Que a tua credibilidade está abalada, que o teu produto está colocado em xeque e que teu concorrente agora tem uma ferida gigante para chegar em todos os seus clientes. Isso aí. E o teu concorrente vai usar isso. Então, a reunião o meu concorrente vai ter. Porque ele tem aonde apertar pro cara falar, cara, me apresenta aí então o teu. Isso aí. E o problema era a janela disso. Por quê? Porque não adiantasse o que eu fizesse, o meu cliente teria o medo de eu cair na próxima Black Friday. Então eu tinha um hiato ali, um gap, um abismo de praticamente um ano para conseguir ou reter a minha base ou trazer uma base nova para a empresa não quebrar. Isso aí. Então eu comecei... Ali foi que eu entendi o poder do marketing, da agenda no marketing. Porque eu falei, bom, marketing agora não é só vender. Porque agora eu preciso reconstruir a minha credibilidade. Eu preciso mostrar que eu investi. Eu lembro dessa sacada que eu tive. Se eu tinha 3 salas, transformei em 3 salas separadas, mais barata, em um único ambiente muito maior. Se eu aumentasse 3 vezes as máquinas na Amazon, na AWS, o meu cliente ia ouvir,
Mas ele não entende disso. Ele não é tangibilizar. Sim. Então se eu falasse, estamos investindo em estrutura, aumentamos a nossa AWS. Eu ia o quê? Mostrar minha fatura? Então o que eu fiz? Botei um escritório maior. Estamos investindo em estrutura. Um escritório maior associa crescimento. Melhorei os móveis. Botei mais monitores. Contratei na época vários estagiários pra galera ver que o time tava crescendo. Então eu sabia que eu precisava aumentar meu maquinário na Amazon e melhorar minha tecnologia. Mas isso era contratar um cara foda, uma consultoria e a AWS. Isso não era palpável pro meu lojista pra ele falar, porra, os caras triplicaram de tamanho, os caras estão com muita mais infraestrutura. Então eu entendi o que era percepção e o que era valor real. E investi nos dois pra caminharem junto. Curiosidade, essa época ainda não era VTEX? Não, bem essa antes. época eu não tinha... Mano, 2015, meu velho. essa época, que é 2016, pra tu ter noção, quem pintou o nosso escritório foi um cara que era o meu porteiro no prédio que meu pai morava. Eu morava com meus pais. Era o porteiro do prédio que fazia uns bicos de obra. A gente tá falando de 8 anos atrás só. E eu troquei o site, na época dele, pela pintura do nosso escritório. Mano. Caraca. Eu tomei na vida ponto na cabeça, moleque, que eu caí e quebrei, e no dedo da mão. No dedo da mão foi botando a calha do ar-condicionado. Eu subi pra botar, não sabia que aquela merda cortava, botei, na hora de tirar, cortei o dedo aqui e tomei 6 pontos no dedo, alguma coisa assim. Eu ia na Leroy Merlin comprar e eu que levei pra casa. Na hora de eu subir, bum, fudi o dedo. Então, cara, tô falando de uma época que eu tinha medo de entrar na conta do banco e não ter dinheiro pra pagar os funcionários. Que na minha jornada de vida aconteceu só uma vez. Teve uma vez que eu abri o banco, o Santander, fazendo um merchan pra eles patrocinarem eu um dia, contar essa história e depois falar o cascalho que caiu lá também já. Eu abri a conta, eu precisava pagar 75 mil de salário e tinha 31 mil reais. Caraca, isso é foda. E o cheque especial já estava sendo usado. Então, os 31 mil reais já contava com o cheque especial. Então assim, eu tinha... 5 mil agora. E eu tinha muito pra receber. E aí a gente ficou no Somebody Love gigante. Eu lembro de ter ligado pro meu amigo Luizinho, do Rio de Janeiro. Tentei ligar ali pra 2, 3 amigos meus que tinham grana pra falar, bicho, me empresta dinheiro, tal, papapá. E aí na época eu acho que eu conversei com o time. Falei, galera, deixa entrar os boletos do dia 10. Dia 10 eu pago todo mundo. Tal. E aí a galera, relaxa, tal. Aí eu falei, me fala quanto cada um precisa aqui pra conseguir. Então dentro de casa eu consegui negociar com a galera. Então quem tinha aluguel, tal, eu paguei o valor do aluguel. Quem tinha alguma conta que não tinha conseguido pagar e tinha multa, eu assumi a multa. Então meio que eu financiei com eles ali a parada. E aí, cara, deu super certo. No outro mês a gente já voltou a entrar no eixo. Mas indo lá atrás na história, no beco sem saída, esse Black Friday foi assim. E aí no ano seguinte, cara, a gente tava literalmente, acho que não tem outro termo, acho que podcast Fala Aí não é pra ter filtros com o cu na mão, mas preparamos, a gente já tinha crescido bem, a gente fez o outro Black Friday no ano seguinte com 4 mil clientes. Por quê? Porque como eu criei toda essa estrutura, eu consegui quebrando isso ao longo do ano, então meus clientes voltaram a ter credibilidade. Não que eles não estivessem com medo, mas eles, cara, vamos te dar mais uma chance. E eu saí de 1.500 para 4 mil clientes. Mas se, assim, a lição que fica aqui, Alfredo, para nossa audiência... E aí foi insano, foi um recorde. A gente vendeu... Porra, hoje a VTEX vende centenas de milhões, até bilhão no dia de hoje. Transaciona na nossa tecnologia. Loja integrada idem. Mas na época pra gente era uma parada bizarra. Mas eu me lembro que nesse Black Friday do ano seguinte a gente vendeu 18 milhões no dia. O que fica de lição aqui pra nossa audiência de empreendedores, desse teu beco sem saída, o empreendedor não pode ficar ausente, cara, na hora do problema, né? Acho que a grande lição que eu... A hora do problema é a hora que você se posiciona. É a hora que, se o cara vê que você se posicionou, ele vai reconhecer isso. Ele pode continuar puto do mesmo jeito, pode xingar, pode gritar, pode fazer tudo. Eu já passei por situações parecidas. Mas você tem que se posicionar, você tem que mostrar que você tá ali presente
E é isso que faz a diferença. No fundo, no final do dia, é o olho no olho que faz a diferença. Você falou isso agora, e hoje de manhã eu recebi uma mensagem no lojista, muito bolado, falando, cara, parabéns pelo casamento e tal, pô, eu te sigo, eu sou teu fãzão desde a época de X-Tech, porra, era teu cliente, e, porra, essa madrugada assaltaram meu galpão, levaram meus produtos, levaram os pedidos que estavam prontos pra ser entregue, eu tô sem chão e eu não sei pra que outra pessoa pedir uma palavra de motivação pra continuar, porque a minha vontade é largar tudo e me mudar pro interior e começar alguma outra coisa, porque realmente, cara, porra, é uma maldade muito grande, tava super bem, super empolgado. E aí eu, porra, falei, cara, eu já passei por essa parada. E aí eu meti a mão no telefone, liguei pra ele de vídeo, aí ele já deu uma emocionada. Imagina. Falei, cara, o que rolou? Vamos lá, plano de contingência. Não, que agora eu vou na delegacia. Falei, não, tu não vai na delegacia. Delegacia vai teu pai, tua mãe, teu amigo, tua mulher. Delegacia vai alguém que vai fazer o burocrático. Você agora vai falar com o cliente, vai posicionar na internet o que aconteceu. Porra, você vai ligar pra tua indústria pra pedir apoio da indústria. Você vai acionar o teu seguro. Porra, agora você não vai resolver coisa burocrática. Agora você vai estar em campo. Não adianta agora você querer reclamar com a CBF, você querer fazer preleção. Agora você vai pegar a bola, vai fazer. E aí eu falei com ele, cara, porra, obrigado, deu uma puta clareza. Falei, cara, relaxa, já passei por isso. É exatamente dias como hoje que você vai ter um salto na tua carreira. Porque foi assim que aconteceu comigo. Então eu não tô te contando a história que eu li, tô falando que eu vivi. E aí no final eu falei assim, mano, você vai ver que mais pessoas do que tu imagina querem teu bem. E as pessoas que querem teu bem, que vão te ajudar, são aqueles caras que você não fala há tanto tempo, são as pessoas que você tá mais afastado. E isso vai ser uma puta lição de você mudar as pessoas que você convive. E aí falei pra ele, ó, a gente não se fala desde 2017. Você me mandou uma mensagem despretensiosa. Eu tô aqui te dando uma direção. Pô, minha agenda hoje tá maluca. Eu tinha tudo pra não responder, pra não atender, pra cair no limbo. Foi à toa o teu nome no meu telefone, eu depois posso dar um print pra botar na tela, é Logista X-Tech Z45, porque eu sempre escrevi pra ficar fácil de criar lista de transmissão. Eu escrevia Logista, Agência, e ia botando uma porrada de número pra poder salvar, pra não ficar número igual. Caraca. Então, e aí eu falei, pra tu renovar a tua ambição, eu quero te dar o G4 Traction como prova que, meu irmão, você vai ver que é só o início. E aí fiz um post também pra galera. E eu acho que é isso, né, cara? Sobre isso. Fica mais uma lição aqui pra nossa audiência. Você falou uma coisa importante, né? Às vezes, nesse momento do beco sem saída, quando você tem um estresse operacional, seja o que for no teu negócio, você acha que não vai ter jeito e você consegue colocar energia pra virar o jogo, você sai muito mais forte. Eu tive esse estresse em 2019, meu maior cliente da Pulse na época era, não vou falar nomes aqui, mas ele era 60% do meu negócio, ele entrou numa RJ deixando uma dívida na agência que eu simplesmente, financeiramente, tinha quebrado. Era Rick e Eletro, né? Quebrado total. Falei, fudeu, acabou meu negócio, não sei de onde vai. Também tive essa lucidez de parar, pensar, e a grande decisão, olha que loucura, de começar o Acelera Aí, veio nesse dia. Que eu falei, cara, eu preciso criar um negócio mais escalável. Eu não posso nunca mais ficar com o meu negócio 60% dependente de um cliente só. Então, a dor daquele dia fez acontecer tudo que aconteceu com a Acelera Aí. E assim, cara... Então, o momento de dor pode ser um momento que vai te transformar para um patamar que você nem imagina. E esses momentos, tem uma outra coisa que eu aprendi. Às vezes as coisas estão dando errado, e aí você se protege e tenta sair. Só que você não tem impulso. Então você fica tentando sair. E aí, o que significa isso? Você fica no meio da merda. Porque você tenta sair daquele problema, mas você não tem força, você não tem recurso, e aí o problema aí tu fica patinando. Então, às vezes, é melhor ir até o fundo do poço para pegar impulso e sair muito maior. Então, às vezes, no problema, o que ganha não é a proatividade. O que ganha é a estratégia.
É a paciência. Isso. Então você tem que reduzir a tua frequência, tem que diminuir um pouco para que você pense para resolver da forma certa e definitiva. Senão, você só vai renovando o problema e ficando preso num problema maior. E não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu vejo que as pessoas Acho que essa é a frase. Você contou um negócio aí, liguei para amigo. Por mais que talvez você não tenha feito com ele, mas você não teve... que o ato de pedir ajuda é uma humildade. Você tem que ser humilde para pedir ajuda. E eu vejo muita gente que não consegue fazer isso, cara. E no momento difícil, você tem que pedir ajuda, caralho. Qual o problema de você pedir ajuda? Eu acho que você tem que pedir ajuda no momento difícil ou no fácil. É a questão é entregar valor para outra pessoa. É isso. Entendeu? O que não dá é você ficar pedindo coisas. Agora, quando você pede, você entrega, você faz... A gente tem uma história recente muito legal. Né, de patrocinar o CEO Edition numa decisão totalmente impulsiva, em cima da hora, uma janela de tempo pequena, um evento que estava acontecendo pela primeira vez, ou seja, você se colocou numa posição de alto risco. Sim. Mas a tua garantia não era o evento, a tua garantia era, cara, eles são caras de negócio. Ele sabe que se eu tô botando isso, eu preciso vender pelo menos 3 vezes isso. É isso. Então... Se não der certo nesse, eles vão buscar me gerar esse resultado. Que eu acho que é muito que vocês, como grupo Dreamers, vivem na Rock in Rio, viveram no Downtown. Exato. Cara, vamos tomar risco? Tudo bem, vamos fazer conta, mas assim, você sabe o que eu preciso, aonde eu preciso chegar. E, porra, eu vou te ajudar aqui, você me ajuda ali. Então, esse tipo de relação faz... E aí vem um fator importante, né? Que você fala sempre. Eu aprendi a valorizar isso quando você me ensinou que é... O que você já está gerando de valor? Né? Eu não tenho medo de fazer negócio contigo hoje. É isso, cara. Porque se esse negócio que nós estamos falando hoje não gerar certo, valor, cara, relaxa, vou buscar valor em outro. Vamos pensar outra parada aqui, vamos conseguir. O fato tá existindo troca, tá existindo movimento. É isso. E aí, cara, obviamente você tem que criar esse movimento de várias formas possíveis que você pode agregar. E eu tenho isso na minha cabeça, cara. As minhas relações de advisor, de parceria, de embaixador, de influenciador... Cara, são pra longo prazo. Sempre a minha estratégia é focada em LTV, no Lifetime Value. A minha estratégia nunca é, monetiza o cara. Você vamos falou ganhar muito esse disso ontem dinheiro. no JJ ali. Vamos não sei o que lá. Não tô falando que é errado. Eu tô falando que não é a minha estratégia. Minha estratégia é a longo prazo. Essa estratégia de LTV, eu não vou nem falar aqui hoje. De novo, vou jogar lá pra audiência do JJ contigo. Você falou bastante sobre isso no podcast com o JJ. Então, termina aqui e já vai para lá para ver o quão importante é essa estratégia de LTV. É a estratégia que mudou a história da Acelera aí. Quando eu entendi a importância de LTV, eu tinha 3 funcionários na Acelera aí, hoje a gente está com 200. Só para vocês terem ideia de quanto que modificou o patamar do nosso negócio. Mas eu não quero falar disso aqui hoje, porque acho que merece no futuro lá um episódio só para isso. Eu queria falar do seguinte, meu amigo. Você investe ali ontem... Eu tenho uma pergunta que eu falo, que eu deixo em aberto para o entrevistado responder, mas agora eu quero puxar para a gente. Eu nem sabia que você tinha tanto investimento em startups. Aprendi ontem lá, mais de 30 startups que você participa. Eu sabia que eram muitas, mas hoje, eu falo 30 porque são as diretas, mas se juntar os fundos dá umas 70. Umas 70, caraca. Então mais uma informação nova. Eu queria que você falasse especificamente de uma que parece que tem um potencial gigantesco aí, que é o Acelera aí. Eu não vou perder essa chance. Fala da tua, eu queria que a audiência escutasse, Alfredo. E a pergunta vai ser bem específica. E como eu falei aqui no começo, fala aí, é sem filtro, você pode falar o que você quiser, esquece que eu tô aqui na tua frente. Por que você aposta no Acelera aí? Cara, eu apoio no Acelera aí por alguns motivos. Primeiro porque o mundo da comunicação, ele comanda o mundo desde que o mundo existe. Né? Os grandes líderes do mundo, os grandes revolucionários, as grandes tragédias, foram grandes comunicadores que, através da comunicação, criaram recursos para construir movimentos, e esses movimentos fizeram tanto para o bem quanto para o mal. Né? Jesus Cristo era um grande comunicador. O superpoder dele, o dom que Deus, o Pai Todo-Poderoso, deu para o Filho, foi de comunicação. Então, através da comunicação, ele fez transformou tudo, o mundo. né? E aí, palestra era o canal, eventos era o canal, influenciadores que estavam nos apóstolos era um canal, e por aí vai. O poder é tão grande que dura até hoje. Então,
a comunicação, ela sempre me atraiu. O G4 tem um viés muito forte de comunicação, né? A gente é mais uma empresa de comunicação do que de educação, se a gente for parar para analisar o volume de conteúdo que eu dou aula versus o volume de conteúdo que eu entrego de graça nos meus canais é desproporcionalmente maior. E aí, quando eu vi o Aceleraí, o que me chama muita atenção são os componentes muito alinhados. Então, primeiro componente, mercado endereçado. Mercado endereçado caçando novidade. Segundo, dor. As empresas têm o maior desafio de atenção do milênio. É muito difícil chamar a atenção. O tempo da atenção das pessoas está cada vez mais curto. As chances de dispersões são cada vez maiores. As pessoas estão sentadas vendo TV, mexendo no telefone. Perfeito. As pessoas estão andando na rua, mexendo no telefone. Então, às vezes, você faz um outdoor lindo e a maioria das pessoas que passa ali tá mexendo no telefone. Então, você tem uma dor muito clara. Aí você vai para um mercado altamente arcaico, que é a celebridade, gestão de imagem, e que o mundo tá hipervalorizando por conta da humanização dos negócios. Isso. E aí você junta com uma questão de tecnologia que torna tudo isso escalável e global para um mercado com dor global. E o terceiro, né? Eu já falei mais. Mas e o último ingrediente disso tudo é a obsessão do founder. E eu falei isso no Joel J, né? Eu aprendi isso com o Mariano e eu gosto de ser grato sempre às pessoas que me ensinam as coisas. E eu vejo que você também é um dos poucos caras que tem muito isso. Você sempre me cita quando é uma coisa que eu que falei, que foi no G4 que tu aprendeu. Sim. São poucas pessoas que carregam isso. Eu vejo várias frases minhas sendo replicadas e parece que é do cara. O ego vai fazer o cara suportar o presente para construir o futuro. A pessoa, quando ela tá fazendo alguma coisa por ego, cara, ela vai suportar mais. Ela vai aguentar mais. E eu senti isso em todas as conversas que a gente tive. Eu senti isso dessa questão que você passou com esse grande anunciante. Eu senti isso com essa volatilidade do mercado de comunicação. Eu senti isso em você, de você já ter vivido os dois lados da panela do mercado da comunicação, de estar no centro da panelinha e depois nego te tirar porque tu não era mais útil para a panela. Então eu vi uma vontade de implodir esse universo, esse mercado, que nesse momento é um campo minado. Sim. As grandes agências, os grandes grupos, eles já estão totalmente ameaçados por estruturas internas dentro das companhias, por startups, por tecnologia. Então eles hoje já estão ali num layer estratégico que é super sensível, né? E não sou eu falando isso, é um movimento claro do Nizam se posicionando dessa forma. Perfeito. E aí eu vi essa obsessão, brother. Eu falei, cara, um cara com acesso a recurso, obcecado, com ego mordido, num mercado arcaico, aonde isso é a dor do milênio que eu, Alfredo, falo todo dia e aposto, não tem chance nenhuma disso aqui dar errado. Pode demorar, pode não dar tão certo, mas errado é muito difícil de dar. E aí, cara, foi match à primeira vista. E, desde que a gente tá junto, eu tenho tido o prazer de ver esse crescimento estrondoso, essa viralização que eu já vivi isso, então eu sei exatamente os momentos da empresa. Então, quando você me manda uma mensagem falando, cara, tu não tá acreditando, pegamos 500 leads no Sebrae, foi sacanagem, foi sensacional, foi não sei o que lá, tá chegando o convite de evento, não sei o que lá, eu falo assim, mano, é muito bom ver isso acontecendo de um outro lado, sabendo exatamente o que você fala, cara, não dá bola pra isso que é fumaça, pode gastar energia com isso que dá bom. Então, você poder sentar na cadeira de conselheiro, você poder investir num negócio onde você sabe que você vai entregar muito valor nas direções que você toma. E antes de estar gravando, a gente estava tendo essa conversa, né? Sim. Faço uma parada assim, eu falei, cara,
O problema não é fazer a parada assim, o problema é o retorno que você vai ter que ter pra fazer uma parada assim e a energia que para ter esse retorno você vai ter que gastar de alocação de time e tempo. Olhando pra isso e vendo que você não fez nem o A, não pula pro D. É isso aí. Vai pro B e aí dali a gente vai entendendo pra gente na hora de dar um truco, dar um all-in, a gente realmente tá... Posso contar pra audiência aqui um momento super decisivo da história do Acelera aí? Pode. Vamos abrir? Sem filtro? A gente tava numa das nossas reuniões, é uma reunião mensal que a gente faz. Reunião sem burocracia nenhuma, né, amigo? A gente senta, eu vou vomitando o que tá acontecendo, também sem filtro. A gente é muito sincero e muito aberto um com o outro. É isso. E eu cheguei e falei, cara, a gente chegou agora, a parte de tecnologia tá bem resolvida, a retaguarda operacional tá resolvida, time de operações tá resolvido. Eu tô na próxima fase de crescimento nosso, é conteúdo. Na época eu tinha 5 artistas na plataforma, o Faro, que é founder comigo, o primeiro cara que acreditou. E toda a tua tese era proteger a quantidade de artistas e não Isso. ser uma coisa... E aí tinha Jojo Todinho, que também, porra, parceiraça, gigante, até hoje top 5 de venda com a gente, Mariana, Jaqueline. Mas a gente tava ali com um grupo fechado ainda, pequeno, que a gente fez praticamente o nosso MVP inteiro dentro dele, provamos o valor, começamos a faturar, mas tinha a barreira de conseguir artista. E ele achava que a barreira era dinheiro, ele achava que tinha que ter dinheiro porque os caras, alguns estavam começando a pedir dinheiro. Na frente, né? Como um upfront para entrar na plataforma, e eu ia destruir a minha tese original, que eu não queria fazer uma startup que comesse caixa. Né? Eu falei, eu vou fazer o Acelera aí sem comer caixa. Esse é o diferencial. Não é que a gente não tinha onde buscar. Eu queria provar a tese do Acelera aí sem ser uma startup que precisasse queimar caixa para crescer. E a gente fez uma reunião. Não vou contar os detalhezinhos da reunião. Quem quiser, chama o Alfredo. Mas, só para vocês terem a ideia, cara, em 1 hora de reunião a gente achou um formato. E eu falei para esse maluco aqui. Falei, cara, resolveu. Estamos aqui, vou para cima agora. Eu lembro disso, ele falou, cara, a reunião acabou, deixa eu tentar isso aqui e depois a gente se fala. Acho que 30 dias depois, 40 dias depois, ele tava com 52 artistas na plataforma, sendo que todos que pediram dinheiro antes tinham topado o modelo, ou seja, era uma questão de mudar a história, a narrativa para eles, porque o modelo existia. O problema era a narrativa, como a gente mostrava de como ia funcionar. Deixa eu corrigir um pouquinho. O problema era construir o formato, transformar o formato numa narrativa que fizesse sentido que ele entendesse. Eles, e que quando eu mostrasse, não é só fazer sentido, quando eu mostrasse na linha do tempo, o artista ia olhar e falar, caraca, eu quero estar nisso. Então... E a estratégia... Não era tão simples assim. A gente fez isso em 1 hora. A estratégia era essa, era conseguir ir usando um para trazer o outro. É isso. E literalmente criar esses ciúmes do, pô, por que eu não tô? E aqui eu vou falar aqui, porque é super parceiro nosso. E a gente quebrou em temporadas. Mas a gente chegou... Depois que definimos uma estratégia, eu falei, cara, eu vou pro pau aqui. Quem é o artista mais valorizado do Brasil hoje? Que é 99,9% dele fala não. É esse cara que eu quero testar primeiro. E aí a gente foi... obviamente é o Cauã Raimon. E a gente foi... Eu fui testar com ele, cara. O modelo. E tá aí, hoje a gente conseguiu. Isso é um dos capítulos que a gente tem juntos aqui que mudou a história do... Mais uma vez a matemática, a forma de olhar os números. Mais uma vez fica aqui o recado. A matemática, ela te dá uma fotografia. Como você olha essa fotografia que faz a diferença, né? E é olhar diferente pra matemática. Acho que os exemplos que você deu ontem com o Joel J foram incríveis sobre isso. Aquele do Brigadeiro do Sinal é muito bom, né? Sensacional, meu irmão. Isso eu não vou contar, não. Vocês vão lá assistir, mas esse do não vou Brigadeiro falar não, mas... Meu... Tá viralizando na internet, tá legal de ver. Sensacional. Terceiro, a gente tá chegando aí pra reta final do nosso episódio. Vai ter que fazer mais de um contigo, não tem jeito. Vambora. Toda temporada vai ter um contigo, vou te encher o saco. Eu tenho até uma ideia boa, cara. Próxima, eu vou fazer isso. Anota aí, time. Eu vou transformar uma reunião de conselho do Acelera aí em podcast. Topa? Legal. Acho que nunca ninguém fez isso. Reunião mesmo. Vai ser aberto pra galera. Vou dividir aqui problema real time pra galera ver como que é uma reunião nossa. Pode dar um episódio do caralho. Do caralho. Vamos fazer uma dessa. Esse capítulo eu não podia não fazer contigo. Que eu chamo de falar aí invertido. Cara, pode perguntar o que você quiser pra mim. A gente troca de posição, você pergunta. Eu só não aviso antes que é pro cara não ficar maquinando.
Essa é perigosa. Pode hein? perguntar o que você quiser, irmão. Essa é perigosa. Ó, a cara dele pensando me dá até medo. Dá até medo que esse cara tá pensando. Vou até botar o capuz aqui, ó. Pega a máscara dele, põe ele com a máscara aí na edição. Fala aí. É verdade. É. Cara, eu queria te perguntar como você tá sentindo, quais são as diferenças de ser um dono de agência, onde é um modelo totalmente centralizador, onde as pessoas ficam indo até você o dia inteiro para pegar a aprovação, porque a agência é isso, é uma hierarquia, onde alguém tá fazendo o trabalho de peão ali, aí passa para alguém verificar e essa pessoa traz para cima, que traz para cima, que traz para cima, para uma startup, uma empresa de tecnologia que exige um modelo de gestão completamente descentralizado, rápido, ágil, inteligente. Como é que tá sendo para você esse desafio? E aí eu queria te perguntar qual a nota que você se daria como gestor de uma startup em estágio de growth, que é o Aceleraí, carregando esse legado de ser um dono de agência que o time está acostumado a ter outro perfil e a trazer tudo para você aprovar ali. Perfeito. Ótima pergunta. E vou responder. Isso vai dar recorte pra caralho. Que eu vou responder totalmente sem filtro. Dá sua nota primeiro. De 0 a 10, quanto você acha que você está sendo um gestor de uma empresa de growth? Nota 6 hoje. Por quê? Eu tô bem distante. Porque eu ainda não consegui ter o conhecimento técnico geral do negócio para poder orientar todos os times que fazem parte de uma startup. Diferente da agência. A agência, se o cara da edição, o cara que faz uma diagramação de um projeto, pedir ajuda para mim, eu já fiz, eu sei sentar com o cara, eu sei orientar o caminho dele. O cara de criação, mesma coisa. O cara de planejamento estratégico, mesma coisa. Mídia, que é a minha maior formação. Eu até gosto quando o cara da mídia vem pedir ajuda pra mim, eu consigo. Quando o cara... O cara ainda virou mentor do G4 pra ter um NPS maior que o meu. Olha que abuso. Quando vem o cara de tech, o dev ali do Aceleraí discutir comigo, eu ainda me sinto perdido. Ainda não me sinto capaz de orientar ele. Quando vem o cara de growth, daí o meu time de inside sales, que hoje no Aceleraí são 60 pessoas, eu ainda me sinto incapaz de orientar. E por isso que eu tô estudando tanto. Eu vou te fazer então... pra escola. Então, por isso que eu me sinto numa nota 6. E talvez eu tô numa fase que eu tô questionando se eu vou conseguir ser nota 7. Se talvez eu não tenha que ficar focado no que eu sei fazer bem e trazer time foda que vai fazer do 6 chegar a 10 ali. Quais são as diretrizes estratégicas do Aceleraí como empresa para 2024? Conseguir um crescimento descontrolado, que chega a ser isso, o volume que vocês crescem é descontrolado. Eu nunca vi, o cara bota uma meta, ele normalmente me liga e fala, cara, estamos 300% acima da meta. Não sei se eu errei na meta. Falei, não, você não errou, você foi ponderado, mas é uma loucura, galera. É difícil até de explicar para vocês, porque as oportunidades vão chegando simultaneamente e empilha uma oportunidade na outra e aí a coisa acontece de uma forma muito rápida. Mas eu queria saber, tipo assim, 3 premissas do teu planejamento estratégico para 2024 em relação a pessoas, a caixa, a crescimento. Você está indo para um ano de growth, você está indo para um ano de eficiência, de processo. Perfeito. O que você está vendo para 2024? Eu tenho 2 grandes missões para o ano que vem, olhando para o ecossistema que a gente montou aqui. A gente veio para um prédio, você falou muito de como a estrutura foi importante para a X-Tech ali dar o jump. Eu fiz uma loucura, olha que insano, Fredo. 3 meses atrás, quando eu decidi mudar para esse escritório, eu olhei para aquilo e falei, vai sobrar espaço nesse lugar, eu tô ferrado, vai ficar esquisito o escritório. 2.600 metros. Eu saí de um lugar de 1.200 para 2.600. Você deu a volta no escritório hoje, quase não tem lugar se eu precisar contratar 30 pessoas hoje, eu já tenho que pensar em outro lugar. Então, as coisas puxam, não tem jeito.
A minha meta para o ano que vem é produto. Eu acho que o Acelera aí está bizarramente distante do que ele pode entregar como produto. Ele tem vertentes de produto, a gente sente isso dos clientes, são mais de 5 mil clientes que já experimentaram a plataforma. Que a gente pode, do produto que gera autoridade para a construção de marca desse pequeno negócio, que é a grande disruptura, né? Você permitir que um cara que era extremamente inacessível, né? Um grande artista, uma Giovanna Antonelli, uma Débora Seco, que seria inacessível para 98,5% das empresas brasileiras, com o Acelera aí, fica acessível para todas essas empresas. Só que depois dessa comunicação que gera autoridade instantânea, por isso do nome, né? O conceito do nome Acelera aí é gerar autoridade instantânea para tua marca. E na sequência começa a derivar outros produtos necessários para essa empresa continuar com esse crescimento. Aqui, para mim, é infinito, tem muita coisa que a gente deve fazer. Então, essa vertical de produto, estou criando uma diretoria pesada para cuidar disso. E o produto principal da nossa estratégia, que é o agências. Acho que o modelo de growth hoje que está baseado no Inside Sales, não vai escalar o tamanho que pode ser o Acelera aí. Vai escalar o seguinte: tem 15 mil médias agências no Brasil que eu posso empoderar elas com o serviço do Acelera aí. E ali, para mim, o projeto Acelera aí Agências, que a gente, aprendendo com o que eu aprendi com o G4, criar uma super comunidade de agências, é um segmento que não tem essa união, não tem. O mercado de agências sempre foi, quero matar o meu concorrente, não existe uma união desse mercado. Eu fui procurar no mercado inteiro, não tem um ecossistema para esse serviço de agências, e a gente quer crescer através disso. Então, uma super comunidade com as agências regionais. Essa a gente já tem uma diretoria muito bem estruturada, agora é só colocar ela para rodar bem. E tem uma vertical de produto, porque a barreira de artistas, que era o nosso desafio desse ano realizar, a gente entregou. Então, tô com um contrato assinado com 115 artistas. Teve artistas que eu não consegui gravar esse ano, mas já tem contrato assinado. Então, eu já não preciso mais, a vertical de conteúdo está bem resolvida. Eu preciso pegar esses 115 artistas e transformar em conteúdos que talvez eu não esteja pensando hoje, Alfredo. Com certeza tem possibilidade de produto com essa nossa base de contratos. Você me falou um negócio também, um segredinho aqui. Lá atrás você falou, bicho, teu negócio é contrato. Você tem que conseguir contrato com os artistas. O que você vai fazer com eles depois? Você está explorando um pedaço. Pode ser que você descubra outras coisas. Então, para mim, essas duas frentes, eu acelerei agência e acelerei produto. Um layer adicional que eu vou contar aqui em primeira mão, porque você é conselheiro, que você já pense para a nossa próxima reunião, surgiu uma oportunidade gigantesca da gente levar o Acelera aí para os Estados Unidos. É gigante mesmo, gigantesca. E eu tô nesse momento com o cérebro esquerdo e direito brigando pra cacete se a gente faz isso agora ou não. Porque alguém vai fazer. E essa é a grande loucura pro ano que vem. É pra eu dar minha consideração aqui ao vivo? Vamos fazer? Vai ficar registrado. Eu acho que se você tiver... Aí é o lance do ego e da obsessão. É isso. Eu sinto que você quer isso e isso fica sendo jogado na tua frente. A notícia boa vem vestida de notícia ruim e a notícia ruim também vem vestida de notícia boa. Então quando você fala, é uma super oportunidade, pode ser uma notícia boa vestida de uma puta notícia ruim. Perfeito. Não tem como você fazer isso hoje sem você ter uma estrutura de governança, você ter uma estrutura mais clara de liderança e ter um CEO na Operação Brasil. Por quê? Porque o Acelera aí já tem derivação de outros produtos, o Fast, o Multiplica. Então, são muitas possibilidades e você tem uma operação da Pulse que estava adormecida. Que eu ia te responder, que era outra pergunta. Vivendo o maior auge e se tornando a agência promessa do ano de 2023. Nós somos a agência que mais Revelação, cresceu. Exatamente. A agência que mais cresceu no Brasil em 2023 é a Pulse. É a Pulse. Então você tem um negócio, tipo... E aí é aquele lance, a notícia boa pode vir vestida de... A notícia ruim pode vir vestida de notícia boa, porque isso te puxa de novo para esse universo de agência, que é o universo de relacionamento, de prêmio, de contato, etc. Então eu acho que é um call muito seu, mas que, olhando para o tamanho do mercado Brasil, olhando para o tamanho da carteira que você tem de artistas no Brasil, eu não sei qual seria o modelo adequado para você operar lá. Se é como um fornecedor de tecnologia e formato e modelo de negócio,
onde o modelo Forbes, né, onde você Isso. vai ter a licença para ajudar o cara a construir e como ele pode funcionar e as opções de monetização que ele tem, ou no modelo de realmente abertura. E aí eu acho que se você for lá, porque o que pega? O que pega é que quando você vai crescendo, a agenda do líder de pessoas, negócio e institucional começa a conflitar muito. Então, ou ele vai indo para uma posição mais institucional e vai tendo essa agenda mais externa, que é hoje o caso do Adib, por exemplo, na CIMED. Claramente ele e a Carla vivem de forma externa e aí eles têm uma liderança muito forte e conectadas a eles, para eles operarem, estruturarem e eles analisarem. Ou você vai precisar abrir mão de alguma coisa para você fazer essa rotina, para você ter esse controle, ter esse dia a dia e óbvio, a empresa ter mais a tua cara, etc e tal. Eu acho que o trade-off aqui vai ser muito sobre essa decisão. E por outro lado, quando você sai dessa figura de CEO do Aceleraí, que hoje, com o crescimento da Pulse, já está conflitando com a tua posição de Aceleraí, ou Aceleraí é um produto da Pulse, eu já tenho certeza que hoje, nesse universo, já tem uma certa dúvida do negócio, e a gente já tinha falado essa disso. Provocação lá atrás, quando a Pulse estava adormecida, você praticamente não, vou trazer alguém para cá, vou me posicionar 100% aqui. Hoje, com o crescimento, já dá para sentir que, pô, não é mais o Alan da Aceleraí, já tem muito, pô, o Alan da Pulse, o Alan que ganhou as contas da Casa Bahia, etc, da Caoa, papapá. Então, eu acho que vai ser um momento ali que também você vai ter que, de novo no teu ego, falar, puta, mas eu quero pulverizar o Acelera no Brasil, virar uma referência, ser o cara que realmente disruptou a forma das empresas pequenas e médias se comunicar através de celebridades, ou eu quero ser o Alan empresário que tá nos bastidores lá atrás. É difícil. E sabe o que complica a minha cabeça? Culpa sua também. Eu tô faltando 30% só do livro do Elon Musk. E aí você vê o que o cara consegue fazer, meu irmão. É punk. E ele passa por esses momentos, né? Você é o cara da Tesla, você é o cara da SpaceX. E aí ele, em vários momentos, ele meio que muda. E ele vira o cara da SpaceX, investidor da Tesla. E depois ele vem pra dentro da Tesla pra salvar a Tesla. E se torna um investidor. Aí no momento ele tá nas duas e é o momento que mais dá merda na vida dele. É isso. Casamento e tal. Esse trade-off e é a típica resposta que, cara, você tem que ouvir 10 pessoas que você respeita e admira, fazer uma matriz SWOT basicona. Eu tô juntando informação pra nossa reunião de janeiro. E juntar, então, e principalmente juntar o que você quer pra tua vida pessoal. Sim, claro. Porque isso acaba fazendo, para pessoas como a gente, obcecada, completamente viciadas na jornada, a gente precisa trazer essa premissa não só macroeconômica, mas também macropessoal, ou seja, da sua família, da sua saúde, para você poder tomar a decisão. Porque senão a gente fica dando call em cima de call. Né? A gente é amigo pessoal. O Alan falou, você é um maluco. Você no teu casamento, você na terça-feira, pós teu casamento, na quinta, que todo ser humano normal faria uma viagem com a esposa, mesmo que fosse uma mini lua de mel, você vai pra Goiânia para 3 eventos e um podcast, e na quinta pra Vitória, pra ter... Cara, você é um maluco, né? E nesse confusão toda eu ainda marco um podcast com o Joel na quarta-feira. Então, nós somos puxados por essa jornada, né? Então, a gente, para ter uma maturidade, temos que também trazer essa pauta sempre para mesa de saúde, de trabalho, família, para poder... E aí, só para fechar a pergunta que você me fez, como que eu lido com a questão da agência, né? E eu acho que isso fica um recado bom aqui para quem é empreendedor, a importância que é você sair fora da sua zona de conforto. Né? O Aceleraí me tirou totalmente da zona de conforto. Total. Porque a agência já dominava todos os territórios de uma agência. E ali tem um sócio maravilhoso, que é o Grupo Dreamers. Uma zona de conforto muito grande. Por mais que tivesse tido o estresse lá com um grande cliente, na sequência a gente já ganhou outras contas. Tava tudo muito tranquilo. O Aceleraí, quando a gente decidiu fazer ele tirou dessa zona de conforto, me trouxe para estaca zero de novo.
E a gente foi aprendendo. Eu cheguei nessa nota 6. Só que essa nota 6 aqui de desenvolvimento, de gestão, que hoje eu aprendi com a Acelera aí, contaminou a Pulse. É impressionante, cara. E isso quando a gente trouxe agora, hoje a gente tá a gente chama o nosso escritório de uma arena, porque estão todos os negócios juntos, sem parede, sem divisão. A Pulse hoje é uma agência única no mercado. Porque ela quebrou as barreiras, as agências... porque ela vive uma cultura de uma empresa de tecnologia. Esquece, cara. Porque as agências são nenhuma crítica aqui ao mercado, tá? Mas elas são iguais desde a década de 80. O departamento de planejamento, departamento de mídia, departamento de criação. Pau. É isso. E a gente mudou. Pelo aprendizado. Era uma agência tradicional tem 8 níveis de gestão. É uma pirâmide. O Acelera aí eu lido com dois layers. Hoje eu consegui implementar essa mesma cultura. Não cheguei em 2, mas eu estou tocando com 3 layers na agência. Coisa que meus concorrentes tocam em 8. Então é outra dinâmica, outra velocidade. A gente vai soltar na semana que vem os nossos números de Black Friday, Alfredo. A gente produziu nós estamos no dia 20, em 20 dias, somando a Acelera aí e os clientes da Pulse, 20 mil peças publicitárias diferentes uma das outras em 20 dias. Não existe no Brasil nada igual. Talvez no mundo, né? 190 filmes de 30 segundos. Você é sócio de produtor. Você imagina você fazer 190 campanhas publicitárias, filmes diferentes em 20 dias. Chega a ser surreal. Mas por quê? Porque o lado da tech da Acelera aí contaminou o lado da Pulse. A estética de uma agência tradicional, que tem um cuidado estético foda, contamina o Acelera aí, que é um material mais porradaria, mais escalável, mas hoje tem uma estética muito boa. Então, é essa química do tudo junto que faz a diferença. Isso que me faz ter coragem de pensar em ir para os Estados Unidos. Então, tá tudo para a nossa próxima reunião de conselho. Na segunda temporada, você vai saber o que aconteceu. Se deu certo, se deu errado, se eu vou tomar um puxão de orelha, se eu não vou. Retinha final, eu queria que você, meu parceiro aqui, escreveu 3 livros, eu queria só que você deixasse um recado para assim, no sniper, recado para nossa audiência. Eu quero que a audiência leia os seus 3 livros. Me deixa aqui para a audiência. Por que lê o livro 1, 2 e 3? Bora vender. Você vai com certeza se divertir e vai aprender muito e ver como a atitude foi a ferramenta mais importante da minha virada de chave da minha carreira. Então eu falo muito sobre vendas através da minha história e mostro que vender um cartão de visita é absolutamente igual vender uma empresa. E eu provo isso no livro de como eu vendia cartão e como foi os bastidores da venda da minha empresa na época por 14 milhões de reais. O Bora Varejo é para você realmente mergulhar em como o Brasil deu uma aula de transformação digital para o mundo e foi um dos países que melhor enfrentou a pandemia disparado, como marca, como varejo, como comércio. Então a gente explica diversos cases, fala das ferramentas usadas, fala da importância do CRM e faz esse intercâmbio intelectual do varejo por trás na pandemia. Foram mais de 357 lives para que esse livro conseguisse reunir ali o conteúdo e o conhecimento dos principais líderes de varejo do Brasil. E o Todos Somos Uma Marca é o rabisco da minha visão de futuro de vendas, de marketing, o como essas duas áreas se encontram e qual é os recursos e ferramentas do marketing contemporâneo, que é conteúdo, influência e experiência. Então, como usar esses 3 pontos para criar uma agenda e ser uma marca mais interessante do que a interesseira. Mas não é o rabisco, não, e criar gente. um ecossistema de vendas. É um guia. É um guia. Você conversou com quantos especialistas? 82. 82 especialistas. Não é rabisco, não. Deixa eu te corrigir. E tem um capítulo na página, se eu não me engano, 170, que é super importante. Só vocês darem uma olhada, conta a história do Acelera aí lá dentro. Cara, animal. Mas obrigado pelo convite, parabéns pelo que vocês estão construindo. Antes de finalizar aqui, enquanto eu dou o recado final, eu quero que você vá abrindo esse presente. Recado final aqui, você que está nos seguindo, principalmente lá no Spotify, deixa a sua curtida, compartilhem com os amigos. A ideia aqui é sempre gerar conteúdo importante para os influenciadores, para os empreendedores, desculpa. E a sua curtida ajuda a gente a continuar investindo
e continuar produzindo esse conteúdo pra vocês. Ó, canequinha. Não fala aí. Isso aqui é muito maneiro, pô. Que animal, com quem que eu galera. aprendi isso daqui? Com Que você animal. no G4. Agora vai ter um outdoor dele na minha sala. Você que me ensinou isso lá no... Funciona, né, cara? Funciona Isso é muito demais. Eu fiz aqui no update, de vez de dar o certificado, a gente, porra, papel você vai guardar na gaveta, ninguém vai ver. A gente deu um Troféuzinho vai troféuzinho. sempre pra uma estante que você quer mostrar pro mundo. Mais uma vez o ego É isso. atuando na nossa vida. E Bom, às vezes sem fica palavras pra te você. agradecer. Eu sei que você veio aqui num dia super corrido. Tamo junto sempre. Mas esse capítulo, eu já imaginava que ia ser especial, é histórico. Tamo junto. junto. Primeiro, um capítulo por temporada. Tá fechado aí o compromisso. Pronto. Valeu. E o próximo vai ser a nossa reunião de conselho ao vivo. Tamo junto.